Oi, alunos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí aos nossos estudos, tá? Essa aula que eu estou gravando agora vai ser a 11ª aula. Para quem perdeu as aulas anteriores, me pede que aí eu mando de novo para vocês, tá? Então, não deixe de assistir nenhuma aula, porque é uma continuação aí do que nós estávamos aprendendo lá na escola, tá? E lembrando também que continue aí assistindo as aulas que está passando na TV. Quem tem acesso ao Classroom, acessa lá para fazer as atividades. Tem vários recadinhos lá, tá bom? As atividades aí que nós, professores, estamos mandando na escola, também está no Classroom. E aí, para quem não tem acesso e não consegue aí acessar o aplicativo, então vocês pegam a atividade lá na escola para fazer, porque nós estamos já em fechamento de notas, tá? O trimestre acaba agora no final desse mês, então eu preciso lançar aí as notas para vocês, tá bom? Então, quem está aí atrasado com as atividades, por favor, façam o mais rápido possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para poder ajudá-los, tá? Conforme aí a necessidade de cada um, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar os números racionais, está lá na unidade 4, no capítulo 1, na página 100, lá do livro de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode aí, eu pego todos os exemplos, tá tudo aí, eu estou acompanhando o livro junto com vocês, tá bom? Para facilitar aí o entendimento aí para vocês. Então, vamos lá. Os números racionais positivo, negativo e zero formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q. Lembrando, tá, gente, mais uma coisinha que eu esqueci, um recadinho, que essas aulas que eu tô aí passando para vocês, isso daqui é conteúdo, tá, do aprendizado aí de vocês do ano todo, tá? Desses dias aí que nós estamos em casa, desses meses, né, que nós já estamos em casa. Então, eu peço que vocês, tudo que eu escrevi aqui no quadro, todas as aulas, anotem no caderno como se nós estivéssemos na escola, tá? Então, isso aí, vocês colocam tudo lá no caderninho de vocês. E quando as aulas voltarem, eu vou estar aí olhando o caderno de cada um, e aí para poder ver aí quais são as dificuldades que vocês tiveram. E não se preocupe, tá? Nós vamos aí retomar os conteúdos, todos esses conteúdos eu vou estar retomando com vocês em sala de aula, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu coloquei aqui, ó, hoje nós vamos trabalhar com os números racionais, mas eu coloquei aqui, ó, este N, nós vamos montar aqui um conjunto, que o N ele é representado pelos números naturais, a letra Z ele é representado pelo conjunto dos números inteiros, e aqui a letra Q, como eu disse aqui, ó, está representado um conjunto dos números racionais, tá? Então, eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui os números só para vocês poderem aí entender, para quem aí já esqueceu o que nós aprendemos aí nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Os números naturais, eu tenho, dentro do meu conjunto, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então, eles são infinitos, esse conjunto. Então, esses aqui são os nossos números inteiros. Então, são os nossos conjunto dos números naturais. Agora, eu tenho aqui, ó, meus números inteiros. Quais são os meus números inteiros? Já os números inteiros, ele já entra o quê? Os números negativos. Por exemplo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Já no meu conjunto dos números racionais, que é o que nós vamos trabalhar agora, ele é representado por quais
quais são os números que são representados por esses conjuntos? Eu tenho também lá número negativo, eu tenho também o número positivo, eu tenho também frações, eu tenho também números decimais. Então, e assim sucessivamente, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Se vocês puderam observar, olha o que que aconteceu aqui, ó. Com os números naturais, então eu tenho os meus números, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, infinitamente. Já nos meus números inteiros, vocês puderam observar que aí, o que que entrou aqui nos meus números inteiros? Os meus números negativos, também os meus números naturais está aqui. E também aqui, ó, nos meus números racionais, o que que eu tenho aqui dentro do meu conjunto dos números racionais? Eu tenho, além de eu ter todos os meus números naturais, eu também tenho todos os meus números inteiros e também tenho aí os números aí que são frações e decimais, tá? Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre o conjunto dos números, eu vou representar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Dentro desse meu conjunto, que é representado pela letra Q, eu tenho os meus números racionais. Dentro dos meus números racionais, eu também tenho o quê? Um outro conjunto que é representado pela letra Z, que são os meus números inteiros. E dentro aqui também, ó, dos meus conjuntos dos números inteiros, eu tenho também um outro conjunto, que é o meu conjunto dos números naturais. Então, como que isso está representado? Ó? Vocês podem observar que dentro aqui dos meus números naturais, que ó, 0, 1, tenho 2, vou tirar essa vírgula aqui, ó, o 3 e assim sucessivamente. Dentro dos meus números dentro dos meus números inteiros, eu tenho então números negativos. E também tem, ó, os meus números, ó, naturais. Então, dentro do meu conjunto de números racionais, além de eu ter todos os meus números naturais, todos os meus números inteiros, eu também tenho os números aí, são números com frações, números com vírgula, são os números decimais, tá? Então, eu tenho, dentro aqui do meu conjunto, engloba aí todos os nossos números, tá bom? Então, dando continuidade aí, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou pegar alguns exemplos, tá, do livro, e a gente vai dando continuidade aí à nossa aula. Então, agora, ó, nós vamos ver a reta numérica. A reta numérica, vocês já estão acostumados aí, porque nós trabalhamos aí nas aulas anteriores, bastante exercício aí com reta numérica, tá? Só que, então, nós vamos ver o quê? Uma reta numérica contendo números racionais. Então, vamos lá. Por exemplo, então aqui eu tenho meus números inteiros, tá? Representado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu coloquei até aqui, ó, com esses pontinhos aqui em vermelho, porque nós vamos colocar aí os números aí racionais. Por exemplo, então vamos lá. Aqui, ó, no meio do meu 0 e do meu 1. Qual é o número racional que ele representa aqui, ó, neste meu ponto? Então, ele vai ser representado por qual, ó? 1 meio. E 1 meio, ele é a mesma coisa que o quê? Ele é a mesma coisa, ó, ele é igual ao quê? 0,5. É a mesma coisa, né? Então, se eu colocasse aqui, ó, 1 meio, ou se eu colocar aqui, por exemplo,
0,5 é a mesma coisa, tá? Então, vou até deixar assim para vocês visualizar melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do meu 0 e meu menos 1, quem que é esse meu pontinho aqui, ó? Ele também é o quê? Ele é representado pelo quê, ó? Vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui embaixo os números em frações e em cima números decimais, tá? É a mesma coisa, mas é só para vocês poderem entender. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou ter o quê? 0, vou colocar aqui em cima, menos 0,5. Porque daqui para cá eu tenho meus números negativos. Então, e aqui representado menos 0,5 representado em forma fracionária, ele vai ficar menos 1/2. E agora aqui, ó, entre 1 e o meu 2, nesse pontinho aqui, bem aqui do meio, qual é a fração que representa aqui, este pontinho? A minha fração, ela é o quê, ó? 3/2. E qual é o meu número decimal que representa 3/2? Que representa essa minha fração. Então, vamos fazer a continha só para vocês verem, então. Vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 e vou dividir por 2. Eu vou ter 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 3 resta 1. 1 eu não consigo mais dividir por 2, então eu vou colocar ele aqui uma vírgula. O que eu vou fazer? Quando eu acrescento aqui uma vírgula, eu também coloco aqui um 0. Aí eu vou fazer 10 dividido por 2, é a mesma coisa que 5. Então, 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, ó, a minha fração de 3/2, ele é a mesma coisa que 1,5. Vocês estão conseguindo entender? Agora, por exemplo, aqui, ó. Então, entre o meu menos 2 e meu menos 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui em forma de fração, menos 3/2. E aí, quando eu transformo ele em números decimal, a minha fração em números decimal, eu vou ter aqui, ó, menos 1,5, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui, ó, eu poderia muito bem ter mais aqui, ó, mais alguns pontinhos aqui, tá? Então, cada pontinho desse, ele é representado ou por uma fração, ou então por um número aí decimal, ok? Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, nós vamos fazer alguns exercícios do livro aí de vocês para praticar e vocês poderem entender um pouquinho melhor. Agora, então, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Lembrando que eu peguei os exercícios lá da página 103 e eu peguei o exercício número 3, tá? Vamos lá resolver. Escreva na forma decimal os seguintes números racionais. Então, tem aqui a letra A, a B e a C. Então, nós vamos aí tentar resolver eles. Então, como que eu vou fazer, ó? Para mim poder um número em fração, eu transformar ele em um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 13 dividido por 4. Então, o que vai acontecer, ó? 13 dividido por 4, eu tenho 3. 3 vezes 4, 12. Então, 12 menos 13 sobra 1. 1, eu consigo dividir por 4? Não, então eu vou acrescentar um 0. Se eu acrescentei um 0, então eu vou colocar uma vírgula. 10 dividido por 4, o que se aproxima é o 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, sobra 2. 2 eu consigo dividir por 4? Não. Então, eu vou acrescentar mais um 0 aqui. Então, 20 dividido por 4, 5.
5 vezes 4, 20. 20 menos 20 igual a 0. Então, a minha fração é menos 13 sobre 4, ela é igual a menos, porque ela é negativa, tá? Então, ela é menos 3,25. Você viu? É bem simples, tá? Agora, vamos fazer, então, a questão B. Então, menos 1 sobre 4 sobre 40. Então, eu vou fazer lá, ó, 1 dividido por 40. 1 eu não consigo dividir por 40, então vou acrescentar um zero aqui e vou colocar um zero aqui, a minha vírgula. E aí, 10 eu consigo dividir por 40? Ainda não. Então, vou acrescentar mais um zero aqui e eu vou colocar o outro zero aqui. E agora, 100 eu consigo dividir por 40? Consigo. Então, qual é o número que vezes 40 se aproxima de 100? 2. 2 vezes 40, 80. 100 menos 80, sobra 20. 20 eu consigo dividir por 40? Não consigo, então vou acrescentar mais um zero aqui. Então, o que vai acontecer? 200 dividido por 40, então eu tenho aqui 5. 5 vezes 40 é igual a 200. Então, 200 menos 200 é igual a 0. Então, aqui, ó, eu encontrei o meu resultado da minha letra P. Então, menos 1 sobre 40, ele em forma decimal, ele é menos 0,025. Então, agora aqui nós vamos fazer a letra C, que é o mesmo procedimento. Então, eu vou pegar o meu 3 e vou dividir por 20. 3 eu não consigo dividir por 20, então vou colocar aqui um zero. Eu acrescento aqui, então, o meu zero e a vírgula. 30 eu consigo dividir por 20? Consigo. 1 vezes 20, 20. 30 menos 20, sobra 10. 10 eu consigo dividir por 20? Não. Então, eu coloco mais um zero aqui. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 é igual a 100. Então, 100 menos 100 é igual a 0. Então, mais 3 sobre 20 é igual, em forma decimal, positivo, que eu vou copiar meu sinal, 0,15. Tá? Então, é facinho, né? Então, transformar aí as frações em números decimais. Então, vamos pegar mais algum exemplo aí para a gente poder ir praticando mais ainda. Então, vamos para mais um exercício, ainda lá da página 103, eu peguei o exercício 5, tá? Tá lá, identifique os números associados aos pontos destacados na reta numérica a seguir. Então, aqui eu tenho essa reta numérica, eu preciso descobrir, então, quais são os valores dos meus pontos S, B, C, A, R, P e M. O meu ponto M, eu não preciso descobrir, porque ele já vale 3, ó. Então, meu enunciado já está me dando o valor de N. Então, eu preciso descobrir esses meus outros pontos. Então, como que eu vou descobrir isso daqui? Vamos lá, ó. Então, isso aqui vai ser uma fração. Como que eu Como que eu sei, então, professora, qual fração que eu vou colocar aí? Vamos lá. Pegando aqui, ó, partindo do 0 até o meu 1, quantos pontinhos eu tenho, ó? Partindo do meu 0, 1, 2, 3. Então, eu sei que, ó, vamos lá de novo aqui, ó, do 1 até o 2. Quantos que eu tenho? Quantos pontinhos eu tenho? 1, 2, 3. Agora aqui também de novo, ó, partindo do 2 até o 3. 1, 2, 3. Aqui, ó, é tudo pontinho, tá? E aqui também é a mesma coisa. Partindo do meu 0 até meu menos 1, eu tenho, partindo daqui, ó, 1, 2, 3. Então, daqui, menos 1 até menos 2, partindo daqui, 1, 2, 3. Então, eu sei que essa minha reta numérica, ela vai ter o meu denominador 3. Ó, vou até começar por aqui, ó. Ela vai ter o meu denominador 3, porque ela vai ser divisível por 3. Então, qualquer ponto aqui que eu tenho, ela vai ser divisível por 3.
Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para me descobrir, então, o meu ponto C? Então, nós sempre vamos sempre vamos começar pelo meu zero. Então, partindo do meu zero, quantos pontos eu andei? Se eu partir daqui até o meu ponto C, eu andei 1. Então, ele vai ser 1 dividido por 3, porque essa minha reta numérica ela está dividida por 3 pontos. Então, continuando. Então, meu ponto A, o que eu vou fazer? Ele partindo aqui do zero, ele andou 1, 2. Então, ele vai ser 2 dividido por 3, ou 2 sobre 3. Lembrando, então, que aqui eles são positivos. Então, agora vamos lá para o meu ponto R. Partindo do meu zero, eu andei quantos? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele é 4 sobre 3. Agora o meu ponto P. Partindo do meu zero, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 3. Então, o meu M eu não preciso descobrir, que eu já sei que ele vale 3. Agora, vamos para o meu ponto B. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Partindo do meu zero, quantos pontos eu andei até chegar no meu B? Eu andei 1. E aí, qual é essa minha fração? Ela vai ser dividida por quanto? Por 3. Porque a minha reta numérica inteira, ela está sendo dividida, ó, por 3 pontos. Agora vamos lá, vamos descobrir então o meu ponto S, partindo do meu zero. Lembrando que aqui, gente, ó, ele vai ser o quê? Negativo. Então, vamos lá, a partir do meu zero. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, ele vai ser 5 sobre 3. Negativo. Então, do meu zero para a minha esquerda, sempre vai ser números negativos. E do meu zero para a minha direita, sempre vai ser números positivos, tá? Então, acho que ficou bem claro agora aqui nessa reta numérica. Apesar que, assim, quanto mais vocês fazerem aí exercícios e praticando, mais aí vocês vão conseguir aí entender, tá? Então, para no vídeo não ficar muito longo, nós vamos aí para um próximo capítulo, tá? Nós vamos para o capítulo 2.